Muito boa noite a todos. Egrégora Gratitude do dia 14/8. Cida Paiva fazendo a vibração de amor e de cura. E Érica Moraes é a convidada da noite. Vai nos contar sobre um grupo de estudos que ela tem sobre o ser humano na quinta dimensão. Cida, a palavra é toda sua. A hora que você quiser que eu coloque sua música, é só você avisar. Tá, ok. Boa noite a todos novamente, com muita alegria. Estamos aqui para a nossa egrégora de quarta-feira, né? Eu vou pedir para que vocês, quem quiser, colocar um copo com água, né? Quando terminar a vibração, pode tomar. Se quiser, se sentir à vontade, se não, fica tranquilo. Nós vamos começar com um relaxamento primeiro, e depois, conforme a música for tocando, né? Nós vamos aí falando os nomes, ok? Então, Renato, por favor. Vocês me ouvem bem? Renato, me ouve bem? Dá um oi para mim. Ninguém me responde. Não é essa música, não, Renato, Renato. Cida, Tô Sem Renato tá som. mudo. estou te ouvindo bem. Estamos te Dá ouvindo, para sim, ouvir bem, Cida, sim. tá Ah, ótimo. tá. Eu É estava. a música é a frequência do quinto raio, tá, Renato? Por Sim, favor. essa aqui. Vamos sentar de maneira confortável. Nos sintonizando com a frequência da música. Música do quinto raio, cor verde da cura. Quinto raio é regido por Mãe Maria, Arcanjo Rafael, Mestre Larion. Vamos então, fechando os nossos olhos, visualizando a luz verde, a chama verde da cura. A chama verde também traz clareza mental, cura física, mental, emocional, espiritual. Também nos ajuda a ver a verdade sem ilusão. Então vamos inspirar a cor verde, imaginando que essa cor verde entra pelo topo da nossa cabeça. Respire essa cor verde, permitindo que ela vá entrando, oxigenando a mente, caminhando pelos neurônios, pelas glândulas, por todo o nosso cérebro, a nossa mente, nosso subconsciente, passando pelo nosso rosto, olhos, nariz, boca, ouvidos, pescoço. Essa luz verde vai descendo calma e tranquilamente pela nossa coluna, alimentando cada vértebra, regenerando, fortalecendo os ossos, descendo pelos braços, mãos, todo o nosso tronco, envolvendo os nossos quadris, coxa, joelho, panturrilha, tornozelo até os pés. Como se nós estivéssemos tomando, sorvendo a água verde, nós vamos sentindo a sua refrescância passando pela nossa garganta, traqueia, laringe, faringe, envolvendo todos os nossos órgãos internos, esôfago, estômago, fígado, vesícula, baço, pâncreas, coração, pulmões, rins, intestinos, bexiga, útero, ovário,
próstata, todo o nosso corpo, revestido e mantado pela cor verde da cura. Comando Santa Esmeralda, que as suas mãos agora estejam sobre todos nós, recuperando o nosso equilíbrio físico, a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Vamos sentindo o nosso corpo totalmente reformado, transmutado, sentindo as células vibrando na saúde. E assim preparados, envolvidos por essa chama verde, nós vamos agora nos colocando como doadores. Que cada irmão nosso, citado neste momento, possa receber essa cura através do raio verde de Mãe Maria, Arcanjo Rafael, Mestre Hilarion, Comando Santa Esmeralda. Vamos assim vibrando por todos os nossos irmãos, Adair Deluvino Melo, hospitalizados, a todos os nossos irmãos que sofrem pelo frio, pelo calor, pelas queimadas. Nós vamos vibrando por todas as formas de vida deste nosso amado planeta Terra. Pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, angélico. Visualizando tudo na cor verde. Imaginamos agora Mãe Maria, com as suas mãos estendidas, os seus anjos da cor verde, Arcanjo Rafael, amado Mestre Hilarion, que foi Paulo de Tarso em uma de suas vidas, com as suas mãos espalmadas vibrando por todo o planeta Terra, para que haja cura, para que haja equilíbrio, equilíbrio na Mãe Natureza, equilíbrio nos sistemas governamentais de saúde. Vamos mentalizando essa cor verde em todo o nosso planeta Terra. E agora nós podemos também visualizar o nosso copo com água, os filtros, os garrafões, as caixas d'água dos hospitais, todas transformadas na cor verde. Que ao tomarmos desta água nós possamos tomar com a certeza que estamos tomando um líquido que vai nos fazer recuperar a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Podemos também, se quisermos, colocarmos esta água para os nossos queridos animais, nas plantas, no nosso alimento.
Cida, seu microfone fechou. Tá aberto. Ah, não sei, estava fechado a hora que você estava falando, mas tudo bem, agora não Mas dava para escutar. Não, ouviram as vibrações? sim, tudo. Ah, só agora que você estava falando alguma coisinha aí no fim. É que meu gato pulou para variar em cima do meu notebook. Deve ter fechado. Aconteceu isso. Quer falar Então, mais? assim, nós vamos retornando. Gratidão a todos vocês. Dá para sentir a energia, para sentir a força que faz o grupo, né? Gratidão, Renato. Gratidão a todos vocês por esta oportunidade. Cida, hoje convidei a Márcia para poder fazer o agradecimento a você, em nome do grupo. Então, Márcia, por favor. Boa noite a todos, querida Boa noite. Cida. É com alegria que eu faço esse agradecimento na noite de hoje. Que vibração, que linda vibração, Cida. Tocou Gratidão. assim profundamente o coração e eu tenho certeza que no coração de todos. É, gratidão em nome do Mais Atitude, da gratitude, da nossa egrégora. E assim como você falou, né? Certeza que essa energia aqui entre nós, nessa cor verde, tenha realmente transmutado a todos que necessitam. Amém. Gratidão, Cida. Gratidão a você, viu? Gratidão. Eu peço perdão aí, porque tem alguns nomes que a gente não consegue pronunciar direito. Então, vale a intenção. Com certeza. Com certeza o que vale é a intenção. Fica tranquila. Obrigada. O que vale é a vibração, viu, Cida? Que foi maravilhosa. Foi. Gratidão, Zé. Gratidão. Obrigado, Márcia e Cida. Muitíssimo obrigado por mais uma vez aceitar estar conosco, trazendo esse teu amor fraterno. Gratidão mesmo. Gratidão. Agora vamos receber Érica Moraes. Érica, seja muito bem-vinda. É uma honra estar te recebendo. E a palavra é toda sua. Eu já deixei você como co-host, então a hora que você precisar compartilhar a tela, você fique à vontade. Não se preocupe com o chat, eu vou olhando e se for alguma coisa importante eu te aviso. E normalmente, além de mim, outras pessoas podem querer falar com você, aí a gente sempre pede para que eles levantem a mãozinha. E aí você também não se preocupa, porque eu vou controlando quem levantou a mão primeiro, quem não levantou, enfim, tá bom? Então, por favor, a palavra é toda sua. Olá, pessoal, boa noite. Gratidão, Renato, gratidão à comunidade, gratitude pela oportunidade e pelo convite de estarmos aqui nesta noite reunidas, nessa noite de frio, eu estou com bastante frio, eu não sei vocês, mas eu estou também aquecida por dentro, meu coração quente, de poder estar contribuindo com um pouquinho do meu conhecimento aqui neste grupo. Eu trouxe um assunto de curiosidade de alguns. Acredito que se vocês estão aqui é porque vocês têm algum tipo de curiosidade para entender uma questão que seria ser humano da quinta dimensão. O que significa isso, né? Que nome é esse? Do que se trata esse assunto? Então, eu trouxe uma apresentação apenas como um cronograma para eu poder me orientar aqui no meu raciocínio, tá bom? Eu vou começar a apresentar e vocês me falam se está chegando para vocês o meu conteúdo. Só um instante que eu vou achar. Se estiver aparecendo, vocês me falam se está a tela cheia ou não, tá bom? Por enquanto, você está compartilhando. Agora saiu. Peraí, vou compartilhar de novo.
E agora? Então, aparece uma tela negra, agora sim, perfeito. A tela está a tela cheia? Olha, cheia ela não está, mas ela está num tamanho que a gente consegue enxergar bem. E agora? Do Vamos ver mesmo se agora jeito. vai. Mas está ótimo o tamanho, viu, Érica? Está ótimo. Ah, tá bom. Bom, gente, gratidão por vocês estarem aqui, por escolherem ouvir um pouco sobre ser humano da quinta dimensão. O que é isso? O Renato me encontrou através da Miri, que é uma parceira nossa do Hospital da Alma, e a gente já faz tempo que a gente estava organizando para vir trazer algum tema, e surgiu uma curiosidade, né? Érica, fala um pouquinho mais sobre o que é isto que você fala nas suas redes sociais, ser humano da quinta dimensão. Antes da gente iniciar neste tópico exatamente, que é a proposta do encontro de hoje, eu quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Érica Moraes, eu sou mãe de duas meninas, uma tem 12 e outra 19. Sou mãe de pet também, sou graduada, minha primeira formação é educadora física, tenho uma pós-graduação em coaching ontológico, então eu também trabalho com coaching. Hoje eu não estou atuando tanto, mas tenho essa formação. Sou mestrada em Feng Shui, técnicas orientais para cuidar do lar, para harmonizar o lar. Sou personal organizer também, eu atuo como Feng Shuista e organizer ao mesmo tempo na casa do cliente. Sou empreendedora, sou presidente e fundadora do Hospital da Alma. Eu facilito alguns cursos, como Feng Shui, Gestão do Lar, Método Casa dos Sonhos, e alguns outros cursos e outros projetos que a gente tem aqui dentro da clínica do Hospital da Alma. Sou adepta à filosofia espírita e ao xamanismo. Recentemente, sou guardiã da medicina da floresta. Então, é um pouquinho do que eu faço, um pouquinho do que eu sou. O que é o Hospital da Alma, né? Que clínica que é essa? Então, eu vou apresentar rapidamente. É uma clínica holística, uma clínica de terapia holística. Nosso propósito é unir todas as terapias e oferecer essas modalidades diferentes a preço acessível. Então, nossos valores são mega acessíveis. Nós atendemos online, nossa gama principal, mas também fazemos atendimentos presenciais. Além disso, nós temos outros tipos de servir, que seriam grupos de estudos online gratuito, como Reforma Íntima, CNV, temos cursos profissionalizantes, grupos de mulheres do Sagrado Feminino, a ativação para ser um ser humano da quinta dimensão, que é o que a gente vai falar hoje, vivências online e presencial, a gente acabou de voltar de um retiro espiritual semana passada, ficamos 3 dias em Ibiúna, realizando práticas meditativas, mentais, espirituais e energéticas. Fazemos palestras, estamos aqui hoje utilizando desse servir, workshops, retiros, vivências com as medicinas sagradas, vídeos nas redes sociais, e estamos terminando de escrever o nosso primeiro livro do Hospital da Alma. O nome do livro vai ser Transformação Interior. E aí, o Renato viu tudo isso e falou assim, Érica, conta um pouquinho para a gente o que é essa situação que você fala, coloca vídeos lá toda hora na internet sobre ser humano da quinta dimensão. Antes da gente falar um pouquinho sobre este estudo, eu gostaria de saber de vocês, se vocês sabem o que é a quinta dimensão. Hoje a gente ouve falar muito sobre isso, tem muitos vídeos, o próprio Chico Xavier trouxe em alguns documentários deles, eu não sei se vocês acompanham esse tipo de conteúdo, mas ele trouxe, não só ele, mas como alguns espiritualistas, estão falando que o planeta Terra está ascensionando, está passando de uma
frequência vibracional de terceira dimensão e entrando para uma frequência dimensional de quinta dimensão. Eu gostaria de saber se vocês sabem o que seria essa quinta dimensão. Para não ficar um monólogo, somente eu falando, eu gostaria da participação de alguns de vocês, ou colocando no chat, ou simplesmente abrindo o microfone e falando, eu acho que é isso. Ou também vocês podem falar assim para mim, nunca ouvi falar sobre isso, não tenho a mínima ideia do que se trata essa questão. E aí o Renato, se puder me ajudar, no sentido de ver se alguém levantou a mão, se alguém tem o microfone aberto, para falar se conhece ou não, se já ouviu falar sobre isso, só para eu mensurar o nível de consciência que vocês estão em relação a esse assunto. Tá? Na minha opinião, a quinta dimensão é uma dimensão espiritual, né? A gente normalmente tem exercícios que nos facilitam a entrada na quarta dimensão. A quinta dimensão, eu acho que é pouco explorada, porque é uma dimensão mais sutil, né? Mas eu não saberia dizer tecnicamente, né, o que é o ser humano hoje da quinta dimensão. A Marilza colocou aqui no chat, eu acho que é uma frequência mais sutil que a Terra está se elevando. Alguém mais tem alguma colocação? Gostaria de contribuir com algum outro tipo de pensamento? Eu não consigo ver o chat. O Irineu, Irineu. deixa eu achar o Irineu aqui. Você está com a telinha aberta? Ah, achei. Claro, estou aqui. Boa noite a todos. Boa Pode falar, noite. Irineu. Bom, é difícil, né, falar de quinta dimensão, difícil definir porque não diz respeito ao nosso cérebro, né? Trazer em palavras algo que não é tangível. Mas, segundo o que eu aprendi até hoje, todos nós participamos das dimensões, né, em frequências diferentes, né, em corpos diferentes, manifestações, como o Renato falou, como espíritos, né? E acredito que seja um lugar, um espaço, né, onde estão as ideias. Se fala de lógica, do mundo da lógica, né, onde tudo é o ideal, né? Então é aquilo que é como chegar à perfeição. É assim que eu consegui pôr em palavras hoje. Obrigado. Interessante, muito obrigada, Irineu, pela sua contribuição. Interessante que o que o Irineu disse é que a gente não consegue, às vezes, mensurar em palavras, porque isso ainda não está no nosso cérebro, na nossa mente. E a gente vai falar muito sobre mudança mental, para a gente conseguir acessar a quinta dimensão. Pode falar, Carlos. Carlos? Oi, Renato. Não, desculpa, você já me autorizou? Tá bom, eu vou falar. Boa noite, gente. Eu estava numa outra reunião, saí correndo para vir assistir. Quando eu cheguei aqui, a pergunta é: o que é a quinta dimensão? É fácil de responder, né? É algo de fé, que alguém acredita, porque se não está no cérebro de ninguém, e ninguém é todo mundo, então quer dizer que a gente tem fé, acredita nisso. Então, é uma ilusão? É uma realidade que nós não alcançamos? Então, é misticismo. Muito obrigado pela contribuição, Carlos. Alguém mais gostaria de contribuir? Ou eu posso dar seguimento? Eu acho que o Irineu foi muito feliz quando ele colocou sobre o mundo das ideias. Eu acho que a quinta dimensão é aonde se origina o mundo das ideias, os nossos pensamentos, a criação, enfim. Mas seria só isso. Pode continuar, Érica. Então vamos lá. O que é a quinta dimensão? A quinta dimensão é um estado de expansão de consciência.
onde as pessoas têm uma concepção mais harmônica da existência. Ou seja, a quinta dimensão, para a gente entender a quinta dimensão, nós precisamos estar harmonizado com a existência. Nós precisamos também ter uma mente expandida. Porque se nós não estivermos harmonizados com a existência, com o planeta, e a nossa consciência for uma consciência baixa, a gente não vai acessar esse estado de harmonia com a existência. Então, é mais ou menos assim, a minha mente se alinha com o todo. Então, eu sou o todo e todos somos um. Mas para que isso aconteça, a gente precisa passar por um caminho, por um processo, por uma trajetória. Eu acredito que tem alguém que tenha levantado a mão. Eu não sei se foi para fazer uma pergunta ou alguma colocação em relação a isso. O Tadeu tinha levantado a mão, mas ele tirou a mãozinha. Você quer falar, Tadeu, ou já não? Eu quero ser, Renato, é só uma colocação bem rápida. A gente, como ser humano, evolui num ritmo bem lento. E como diz a música lá do Lulu Santos, né, a humanidade caminha a passos de formiga e sem vontade, né? Então, assim, segundo a nossa ânsia, né, de querer crescer, de querer tudo para agora. E nós estamos na terceira dimensão. E o pessoal fala muito em quinta dimensão, né? Então, me soa meio estranho esse salto, né? Da terceira você passar para a quinta, ninguém fala da quarta dimensão. Então, qual que seria essa ponte, né? Qual que seria esse caminho, né? Que a gente tem que trilhar aí para chegar da terceira para a quinta. Então, seria isso, Érica. Muito obrigado, Tadeu. E é exatamente esse caminho, essa jornada que eu busquei trazer hoje para que a gente possa compreender como nós vamos expandir ainda mais a nossa consciência e trazer essa harmonia da nossa consciência de hoje, da nossa 3D, e harmonizar com a existência do todo. Como que a gente faz isso, né? Então, tem mais algumas outras informações sobre o que é a quinta dimensão. Então, a quinta dimensão é uma consciência da unidade da vida e da existência que nos permite buscar em todos o que também temos dentro de nós, enquanto somos seres espirituais inseparáveis. Novamente, tudo aquilo que o Carlos falou, que o Tadeu trouxe, que o Irineu trouxe, sobre consciência, expansão, como crescer. Então, isso que nós já estamos fazendo hoje já é um caminho. Já é um caminho de entender, primeiro, é possível. Segundo, somos seres espirituais. Estamos na Terra como matéria, mas assim que nós saímos da Terra, seremos seres espirituais. Só que os seres espirituais que não estão na Terra e estão em outros planetas, eles não são separados de nós. E nós podemos, sim, acessar esses outros planos espirituais, porque nada é separado. Érica, Oi, meu bem. a Tânia Maura colocou no chat: quinta dimensão, na minha opinião, será aqui na Terra mesmo, através de um conjunto de vibração cósmica no amor crístico. E é exatamente isso a próxima frase. Gratidão pela contribuição. A quinta dimensão também é o resgate da visão da divindade que pertence a todos, pois todos somos criados por Deus. Então, isso que a Tânia trouxe, gente, a Tânia é a minha mãe. Gratidão, mãe, por estar aqui. Linda. Isso que a Tânia trouxe, que é a minha mãe, está muito ligado com a nossa
o nosso poder de acessar a quinta dimensão. Ou seja, a gente vai precisar desenvolver dentro de cada um de nós esse cosmo divino. A gente vai precisar novamente nos conectar com a divindade para que a gente consiga fazer essa mudança de mentalidade. E para isso, a gente vai precisar fazer alguns passos. Primeiro passo, a gente vai precisar tomar consciência. Qual é o meu estado de consciência hoje? Qual que é o estado de consciência de vocês hoje? Coloca só no chat para a gente acelerar, porque eu quero passar 2 videozinhos para vocês para contextualizar esse assunto. Então, veja, eu tenho hoje uma consciência crística, cósmica. Eu tenho hoje uma consciência interagente com o planeta Terra, com o todo. Eu e a natureza somos um. Como é isso para você hoje? Podem colocar no chat, porque aí eu vou olhando, eu consigo olhar daqui, tá? Por que que a gente precisa entender aonde nós estamos? Qual é o nosso nível de consciência? Porque quando a gente entende o nosso nível de consciência, qual é o meu nível de consciência, eu consigo entender isso, ancorar essa verdade e praticar aquilo que, se eu não me engano, foi o Tadeu que disse, o poder da vontade de mudar. Tudo vai começar com a vontade de mudar e com muito estudo. Então, fragmentos da consciência é um estado de consciência. Eu sou a natureza, o Carlos, somos todos um. Na quinta dimensão é aonde conectamos com a centelha divina. Eu penso que estou no caminho e ainda buscando entender. Ok. Se vocês quiserem ir colocando, pode ir colocando que eu consigo olhar. Bom, gente, hoje, ainda que vocês falem que vocês estão já na quinta, acessando a natureza, eu sou a natureza, eu gostaria de saber quem colocou isso, se vocês hoje recicla o lixo. Quando eu digo reciclar, não é pegar aquele saco, aquele dois baldes de lixo, colocar o lixo reciclado em um lixo e o lixo comum em outro. Eu digo reciclar. Plástico com plástico, lata com lata, vidro com vidro, orgânico com orgânico. Eu faço a minha compostagem, eu separo tudo e cuido da natureza. Quem colocou eu sou a natureza, eu vivo ali, faz esse tipo de atitude? Pode ser sincero, gente. Aqui é um bate-papo. Aqui a gente está para entender quem a gente é de fato no hoje, para a gente ter possibilidade de escolher estar num estado diferente no amanhã. Então, hoje, esses estados de consciências que vocês falaram que vocês fazem, vocês praticam o que vocês falam? Então, veja, quando nós estamos falando da quinta dimensão, quando nós estamos falando em acessar níveis de consciência e entender que nós somos a natureza, nós nos preocupamos com, por exemplo, essa atitude de separar o lixo, de ter uma casa autossustentável, de ter atitudes autossustentáveis, não só em relação à parte física, o estado físico, mas o estado emocional, o estado sentimental. Então, hoje, a maioria de nós está na terceira dimensão. A maioria de nós. É só a gente olhar na rua, no trânsito, em pegar um ônibus, sei lá, assistir, de repente, um programa de televisão. A maioria das pessoas está na terceira dimensão. E aí, gente, o que é essa terceira dimensão? Alguns já falaram aqui. A Elisa colocou, estou no processo de expansão de consciência, mergulhando para o meu eu divino e vivo respeitando todos os seres e meio ambiente, pois todos interagimos. Não, pois eu sou a natureza, somos vida, autossustentável. Ok, o que é a 3D agora, gente?
o que é a consciência da terceira dimensão. Conseguem falar rapidinho? Ou pôr no chat? Para mim, a terceira dimensão é o mundo físico. Então, eu Mundo físico. não chamaria de consciência e sim de mente. Então, olha, mundo físico surgiu aqui a dualidade, a individualidade, a separação, a materialidade, a competição, o egoísmo, o ego. E não é assim nas nossas relações? No mundo do trabalho, na família, com os amigos, no seu casamento, às vezes com relacionamento filhos e filhas. A gente sempre está vivendo essas situações da dualidade, do bem e do mal, do que é feio, do que é bonito. Na televisão, o que mais acontece é compra, 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 compra. Se você não comprar, você não serve. Na internet, o que você vê? A vida mais feliz de todo mundo. E aí você olha, fica deprimido, porque a sua vida não é assim. Julgamentos, críticas, tudo isso é a 3D. E a gente não julga como a Marilza colocou, a gente sempre está julgando, mas ou as pessoas estão nos julgando, mas na verdade nós também ficamos nos comparando com o outro. Isso também faz parte da terceira dimensão. O medo, a falta de confiança, a falta de fé, o não acreditar, tudo isso faz parte da terceira dimensão. E agora, gente? O que a gente faz? É assim a nossa vida, é assim o planeta Terra. Infelizmente. Então, agora eu vou fazer um convite para vocês. Tá vendo essa figura desse homem com a mente aberta? Eu vou pedir para vocês, mente aberta para tudo aquilo que vocês vão ouvir agora. Por quê? Porque esse estudo, esse tipo de movimento que algumas pessoas estão fazendo, inclusive nós aqui do Hospital da Alma, é algo complexo de se entender, mas quando você entende, você fala, nossa, como eu não sabia disso antes? Nossa, eu fui enganado? Como assim, gente? Isso é possível? E aí o Irineu trouxe, mas a gente não tem consciência, não é possível trazer na mente a quinta dimensão. Como assim? Aí o Tadeu fala, como a gente sai da terceira e vai para a quarta, vai para a quinta, e a quarta? Aonde fica ela? Tudo isso a gente vai falar agora. Então eu vou pedir para que vocês tirem a mente de vocês da terceira dimensão. O que seria a terceira dimensão? O julgar, o duvidar, o medo, o assustar com aquilo que a gente vai dizer agora, tá? Tudo bem, gente? Tem uma contribuição de vocês aí? Em relação a isso? Então, vamos lá. Hoje, no planeta, já existem algumas ferramentas, alguns processos possíveis de se acessar a quinta dimensão. Esses processos não vai fazer a gente ficar muito tempo neste estado elevado de consciência. Mas algumas ferramentas já faz com que alguns de nós consigamos estar neste movimento. O que seria isso? Meditação é a primeira coisa. Quem pratica yoga, quem faz meditação, já sabe que ao praticar a meditação, mas não estou falando daquela meditação que você vai lá, medita e está pensando na morte da bezerra, não. A meditação, estado de presença no aqui e agora. Quando você pratica a meditação com consciência, você já está acessando o todo. Sua mente já está conectada com o universo. Só que não é um praticar de um dia.
Isso se tornar um hábito de vida, tá? O que mais nos eleva a consciência? As bebidas sagradas, as bebidas de poder. Vocês já ouviram falar nessas bebidas sagradas? Ayahuasca, cacau sagrado, cogumelo. Todas essas bebidas ancestrais, sagradas, ao serem ingeridas, elas elevam o estado de consciência. Porém, a pessoa que ingere uma bebida sagrada dessa, ela tem esse estado de consciência, ela se conecta com esse todo, mas ela fica um curto período de tempo. Então, é num processo ali, 5 horas, 8 horas, ela expande a consciência, ela consegue entender outros universos, outros seres, consegue entender que tudo é uma coisa só, e aí daqui a pouco o efeito enteógeno das bebidas passa e ela volta ao seu estado de terceira dimensão. Que outros processos? Quais outras práticas? Alguém tem alguma ideia? Não sei se tem terapeuta, se tem alguma pessoa que trabalha com a expansão de consciência. Se vocês quiserem colocar no chat, ou simplesmente abrir o microfone e falar, eu estou à disposição, tá bom? Respiração. O Carlos havia perguntado no chat quem vive na quinta dimensão. Quem vive na quinta dimensão? Seres espirituais. E como o planeta está ascensionando, como o planeta está passando de terceira dimensão, que é um mundo material, e entrando na quinta dimensão, daqui a pouco nós vamos estar vivendo na quinta dimensão, porque a quinta dimensão é um estado de consciência. Hoje a nossa consciência é de terceira dimensão. Se nós praticarmos, se nós escolhermos e se nós vivenciarmos o que eu vou falar agora para vocês, e todas essas outras práticas que existem, se vocês vivenciarem, vocês também estarão vivendo na quinta dimensão. Porque a quinta dimensão é um estado de consciência espiritual. Ainda nós não conseguimos estar lá se nós não praticarmos. Mas já existem, já é de quinta dimensão. E algumas pessoas já estão vivendo na quinta dimensão. E não é a quinta dimensão, virei um anjo, saí voando, virei um espírito. Não é isso. É a consciência, é a desmaterialização, é a eliminação do ego, é a eliminação do orgulho. É você poder trazer a consciência de que você é a natureza. Então, a gente faz mudanças práticas no dia a dia para cuidar do nosso planeta. Então, tudo isso, a gente muda a nossa alimentação. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco o que acontece quando a gente está vivendo na quinta dimensão. A gente desapega de tudo que é material. Então, tudo isso é viver na quinta dimensão, é o estado de consciência. Jesus veio à Terra. Ele era um homem materializado, com estado de consciência de quinta dimensão. Totalmente desapegado, entendendo que ele e o Pai eram um, e ele deixou aqui um mandamento: ninguém chegará ao reino dos céus se não passar por mim. Aqui no Hospital da Alma, o que a gente entende, né? Colocando um processo terapêutico, a gente entende que passar por ele é expandir a consciência ao nível dele. Quando a minha consciência for a mesma dele, quando eu seguir todos aqueles mandamentos, porque o meu coração, o meu amor chegou a esse nível, eu vou estar vivendo na quinta dimensão. Entende, gente? Então, é algo possível de acontecer. E a gente pode fazer isso já aqui, se a gente, igual o Tadeu disse, escolher. Pode falar, Cláudia. Esse caminho, então, não é a mente, é o coração. É a mente e o coração juntos. Eu vou explicar para vocês.
A gente vai passar por esse caminho, tá? Eu vou explicar. É porque a mente é um veículo muito novo ainda, é só um instrumento. E a gente tem que aprender o amor crístico, o amor divino, verdadeiro, para poder fazer essa conexão. Porque Agora me essa fala uma consciência coisa. faz parte da mente, né? Essa expansão de consciência. Então, a O mente, ela... processo mental de trabalhar, de meditar, de respirar, eu acredito que ele até faz parte, mas é só um instrumento essa mente. A gente tem que aprender a amar verdadeiramente. Eu penso Isso, assim. Então, sim, você tá correta, mas uma coisa eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Aonde mora a nossa mente? Como a Cláudia colocou, a mente é um instrumento. Ela mora onde? Quem é a mente? Se a gente for analisar, a nossa mente é o nosso espírito. Quando a gente desencarnar, a nossa mente, que é o nosso espírito eterno, vai com a gente. O nosso cérebro, ele vai para a Terra. Mas aquele ser que pensa que sou eu, vai comigo aonde eu for. Então, o estado de consciência da mente não é o órgão mente, é o estado de espírito. O meu espírito precisa se desmaterializar. Quando ele se desmaterializa, ele consegue acessar, penetrar mais profundamente em coisas espirituais. Ele penetrando em coisas mais profundamente espirituais, ele consegue entender o amor. E aí ele consegue combinar atitude e sentimento e um comportamento concreto. Entende? Mas não é ainda essa questão que eu quero trazer para vocês. Olha só, a Elisa colocou que a mente ela mora fora do corpo. Exatamente, a mente ela não é o nosso corpo. A mente ela é o nosso espírito, tá? Expansão de consciência é se libertar-se da mente, absolutamente nada, além do despertar natural. Pode permitir alguém passar para a quarta. Peraí, eu não entendi. Pode permitir alguém passar para a quarta e muito menos para a quinta dimensão. Sanelva, eu prefiro que você fale porque eu não consegui compreender. A nossa consciência é o que a Marilda falou, ela vai além da nossa mente, além desse órgão mental que nós temos. Ela é nós somos um espírito acoplados em um corpo. Quem pensa é o corpo ou é o espírito? Quem pensa é o espírito. Quem evolui é o espírito. Quando a gente sai da Terra e vai para outros planos, o nosso espírito é que vai, o nosso corpo fica. Então, nós somos separados da mente, órgão. É complexo de entender, gente, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu queria apresentar algumas técnicas, por enquanto, possíveis para vocês, para a gente conseguir acessar a quinta dimensão. Alguém já fez processo de Theta Healing? Alguém já passou por esse processo terapêutico? Então, veja, quem quer conversar e estar mais próximo de uma consciência crística, o processo de Theta Healing ajuda a pessoa a chegar lá. Só que todos esses processos, gente, a gente fica muito pouco tempo. 10 minutos, meia hora, 10 horas no máximo, daqui a pouco a nossa mente volta para a terceira dimensão. E as terapias quânticas diversas que existem também nos ajuda a estar nesse estado de consciência, que é um estado espiritual, lembra, inseparável do Nica, todo. tá travando aqui para mim, eu não sei para as outras pessoas. O seu áudio abaixou. Eu não sei se é aqui comigo ou se é aí, você tá travando. Eu estou ouvindo bem ela. Tá travando para mais alguém, gente? Está normal aqui. Para Mãe, mim entra e também, sai de novo, então. normal.
ou coloca um fone. Tá O normal. o Carlos quer falar contigo, Érica. Pode falar, Carlos. Pode abrir o microfone. Olá. Bom, pelo que você está falando, e eu estou entendendo alguma coisa, vamos fazer de conta que eu seja parte de 68,5% da população mundial que não segue Cristo. Certo? Que são 68% e meio por, né? 68,5% da população mundial não segue Cristo. Se eu não tenho esses preceitos, digamos que eu seja cientista e sei que a mente não existe e que, conforme falou Skinner, tá? Não são palavras minhas, né? São do Skinner. E aí, o pensamento é físico, porque ele sai do cérebro. Isso comprovado por aparelhos científicos. Como é que eu fico nessa quinta dimensão? Bom, se você é uma pessoa que não vou falar você, tá? Mas esses 60 e poucos por cento que você colocou aqui. Se esses 60 e poucos por cento não acredita em nada além da matéria, essas pessoas Não. Eu falei que não acredita em Cristo, porque você falou que é crístico, né? é Aí eu falei crístico. 68,5% da população mundial segue outros avatares, que não seja Cristo, porque a gente, né, sabe disso. São números. Por isso que eu falei. Assim, Porque se a quinta dimensão ela é crística, então ela não é universal. é que, na verdade, a nossa mente, ela vai para esses comparativos. Lembra que eu falei para vocês? Mente aberta, porque a gente está construindo um pensamento. Eu ainda não consegui trazer tudo para vocês o que a gente precisa fazer. Então, veja. O que acontece na 3D, na nossa consciência 3D? Esses números. Mas eu não sigo Cristo. Mas tenho essa divergência. Eu não vou chegar lá? Vai. Se a sua consciência escolher se espiritualizar e estar ligada com o todo, vai. Isso não quer dizer que você precisa seguir o Cristo, mas se as suas atitudes for crística, vai. Só Ou que a seja, pessoa vai precisar escolher fazer isso. ok, mas se você vivesse lá na Índia hoje com o hinduísmo, como que você explicaria a quinta dimensão para o hindu? Os hinduístas, eles praticam muitas dessas coisas que eu vou falar aqui para vocês, porque não é o que eu vou trazer hoje não é daqui, é algo que veio do plano espiritual, que eles praticam e foram alguns deles que trouxeram isso para cá. E só que assim, eles acreditam em quê? Em Buda e em outras deidades. Se essas deidades fazer com que o comportamento deles e o espírito deles se torne crístico, ele vai entrar na quinta dimensão. Não é a deidade, Cristo, Buda, Shiva, Mahatma Gandhi, não é isso. É o estado de consciência. Crística, não importa se é o Cristo, se é o Buda. Quem foi que ascensionou? Qual que é o nome daquele cara que ascensionou? E nem existia Cristo ainda. E ele virou um ser de luz. A gente pode falar aí, São Miguel, a moça acabou de fazer a vibração de São Miguel, outras vibrações, né, que acontece aqui. Eles vieram antes de Cristo e eles são seres ascensionados. Então a ascensão independe da deidade que você segue. É o estado seu de consciência. Vocês vão entender. Eu vou prosseguir para ficar mais claro, tá? Então, tá bom. Então, existem alguns processos, vou voltar aqui no slide, existem esses processos que, se você praticar, você já vai ter um estado de consciência um pouco mais elevado, ok? Quem já praticou algumas dessas possibilidades já conseguiu entender e sentir a diferença do seu próprio estado de consciência, mas a proposta aqui é outra. É a gente poder ouvir o chamado da convergência harmônica. Alguém já ouviu falar sobre isso? Convergência harmônica? Seria Saint-Germain que você quis dizer? É isso mesmo, Irineu? Saint-Germain. Ou Saint-Germain. Bom, gente, em
Em 16 de agosto de 1987, eu tinha 7 anos, aconteceu um evento no planeta chamado convergência harmônica. A convergência harmônica é um fenômeno sobrenatural que ocorre uma vez a cada 10 mil anos. E os planetas, eles se alinham a energia espiritual. Essa energia é ampliada ao extremo, causando a união dos portais espirituais, dos polos norte e sul, enquanto uma áurea de energia espiritual envolve a Terra. Eu não sei qual é o nível de conteúdo que vocês consomem aqui na comunidade. No Hospital da Alma, nós consumimos conteúdos espirituais. Então, para quem acompanha esse tipo de conteúdo, ouviu dizer que agora, no dia 8/8 de 2024, abriu um portal chamado 888. Para quem acompanha um pouco, vai entender do que eu estou falando. Então, a convergência harmônica é um alinhamento espiritual que aconteceu e acontece até hoje. Vários portais são abertos para o alinhamento, para o ascensionamento do planeta Terra. Quando esse portal ocorreu, houve aí uma canalização de informação, de códigos, de tons de luz deste ser. Então, veja só, a convergência harmônica, olha para essa imagem. O que a gente observa nessa imagem? Códigos, cores, formatos de várias formas. Então, ok. Neste mesmo ano que aconteceu a convergência harmônica, este senhor, alguém já ouviu falar dele? José Argüelles. Este senhor, vamos ver aqui do chat. Me parece o calendário. É isso mesmo, Marisa. Esse senhor, estudioso, artista, influenciador, pioneiro na área da ciência de tempo galáctico, ele descobriu, ele canalizou um sistema chamado tempo harmônico, conhecido como calendário galáctico. Este senhor é um ser que vivia, que tinha sua consciência em quinta dimensão, e ele canalizou esses códigos que está atrás dele, códigos de tons, cores, luzes. Ele foi codificando tudo isso, ele descobriu isso numa tumba lá no Egito e no México, e aí ele foi... Sabe o reiki? Não tem lá o reiki Usui, que o doutor do reiki canalizou os códigos? No Feng Shui, a gente também tem o Qin Liu, que canalizou o código do Bagua. Esse senhor também canalizou um calendário diferente do que a gente utiliza hoje, que é o calendário galáctico, a gente chama de galáctico, mas ele tem um outro nome também. Então, veja, o que ele fez? Além dele estudar muito, ele estudar várias coisas, ele era professor, artista, ativista, guia espiritual. Alguns dizem que ele era um ser do planeta Maia encarnado aqui na Terra. Tem pessoas que dizem isso, tá? Mas não falando sobre isso, ele descobriu, ele pesquisou, ele canalizou, ele codificou o tempo natural dos maias. Ele entendeu que o tempo natural é totalmente diferente do tempo mecânico que a gente usa hoje. Então, o que ele fez? Ele trouxe, tem um livro, gente, que vocês podem ler, o nome do livro é O Fator Maia. Ele é reconhecido internacionalmente em 1992, e ele apresentou esse calendário galáctico, ou encantamento do sonho, que algumas pessoas falam isso,
que oferece uma visão universal da antiga ciência do tempo maia. Então, o que ele fez? Ele entendeu o planeta. Como que funciona o planeta? O planeta, ele gira em torno do Sol. Para ele fazer um giro completo em torno do Sol, é preciso que se apareça 13 luas. E cada lua tem 28 dias. Com isso, muda-se a forma de olhar o calendário. Então, esse cara, ele trouxe esse estudo para o sistema global através do Planet Art Network e do Movimento Mundial da Paz. Ele agora ele já faleceu, infelizmente, mas ele trouxe uma mudança significativa do calendário, do nosso calendário. Então, o que ele entendeu? A pesquisa dele de anos, ele começou a estudar com 14 anos, o que ele entendeu? Que o planeta, ele não funciona do jeito que a gente conta. E aí, gente, eu quero mostrar um videozinho para vocês. Por quê? Porque para que a gente comece a entrar na quinta dimensão, a gente vai precisar descongelar o nosso cérebro, que hoje gira em sentido horário. E a gente só tem o funcionamento de metade do nosso cérebro. Para que a gente comece a fazer uma mudança significativa e uma mudança que permeie a gente ficar todos os dias na quinta, no nosso estado de consciência de quinta dimensão, a gente vai precisar mudar do calendário gregoriano para o sincronário das 13 luas. Gente, respira. Respira na informação. E vamos assistir um vídeo. Vocês estão ouvindo? O vídeo vocês não estão ouvindo, é isso? Não, o vídeo está sem som. Espera aí, eu vou colocar de novo. O dia 5 de E agora? outubro de 1582 nunca existiu. Aliás, nem o dia 6, nem o 7, nem o 8. Na verdade, naquele ano, o calendário pulou 10 dias. 10 dias no mês de outubro. O povo foi dormir numa quinta-feira, dia 4. Meu Deus, espera aí. 4, e quando acordou na sexta, já era dia 15. Essa medida foi tomada pelo Papa da época, o Gregório XIII, daí o nome calendário gregoriano, que é o que a gente usa até hoje. Essa mudança ocorreu para corrigir o calendário usado antes, o chamado calendário juliano, que tinha esse nome porque foi criado pelo imperador romano Júlio César no ano 46 a.C. e que tinha origem lá no Egito. Se esse calendário antigo fosse mantido, o que ocorria depois de um determinado período era que o início das estações do ano seria adiantado, e em 6 meses, um problemão. E aí a igreja ficou preocupada com a data da Páscoa, uma festa religiosa muito importante. Então era preciso fazer uma matemática para que o dia 21 de março coincidisse com o equinócio da primavera. E o que é equinócio? É quando a luz do sol corta o chamado equador celeste, fazendo com que o dia e a noite tenham a mesma duração, ou seja, 12 horas cada. Isso ocorre nos meses de março a setembro, nos hemisférios norte e sul do planeta Terra. Só que essas datas elas vão mudando a cada ano. E para resolver o problema, o Papa chamou vários especialistas, vários astrônomos, e reformou o calendário. O ano gregoriano dura aí 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Ganhou 27 segundos a mais, mas não é perfeito, precisa ser ajustado sempre. Assim, um mês pode ter de 28 até 31 dias, e as semanas também variam. Dependendo do mês, você pode ter 4 ou 5 semanas de trabalho ou de aula, e esse calendário não foi aceito logo por todo mundo, não. Houve resistência, principalmente dos países não católicos.
Na Grécia, por exemplo, ele só foi adotado em 1924, no século passado, portanto. Já aqui no Brasil, que era colônia de Portugal, e na época estava sob domínio da Espanha, país católico, esse calendário entrou em uso imediatamente. Por isso, é importante pensar que essa noção de passagem do tempo, de contagem do tempo, como a gente conhece, é uma construção social, ou seja, é uma invenção da humanidade. Nós não temos, por exemplo, um ano zero. A nossa referência aqui no Ocidente é o que veio antes e depois do nascimento de Jesus. Então, vamos parar para pensar. Será que datas como o ano 1000, que marcaria a realização daquelas profecias do fim do mundo esperadas pela população da Idade Média, realmente causaram tanto pânico assim? Bom, a verdade é que a maioria das pessoas naquela época nem sabia ao certo em que ano estava. Embora, claro, sim, por influência da igreja, algumas novenas foram celebradas, alguns suicídios até foram registrados nos mosteiros, mas esse medo do apocalipse deve ter servido muito mais para converter essas pessoas. Então, você sabe que dia é hoje? Quer dizer, sabe mesmo? Tem certeza? A resposta correta nesse caso é depende. E até a próxima, com uma história a mais. Conseguiram acompanhar o vídeo? Deu para escutar? Será que a gente sabe que dia é hoje? Dentro do planeta Terra. Então, vocês escutaram a história. 1582. O calendário foi pulado 10 dias. Qual calendário? Do Júlio César. Quem reformulou o calendário? Gregório XIII. E por que esse calendário é desse jeito? 28, 30, 31 dias. Será que isso converte com o planeta Terra? Quando o Sol gira e a Lua gira, são 31 dias. Então, o que acontece, gente? Então, olha neste calendário. Observa, respira nele. Ok? Posso mudar? Olha esse novo calendário. Então, eu vou colocar uma outra imagem. Gente, alguém riscou minha tela de vermelho. Eu vou colocar uma outra imagem para vocês olharem. Calendário gregoriano. Sincronário de 13 luas. Qual que é a diferença? Só 2 pessoas falam, tá? Pode ser no chat. Qual que é a diferença de um calendário para o outro? Quando você olha. Quando vocês olham para esse calendário, o que vocês percebem, sentem, vê de diferente? Harmonia. Mesmo número de dias no mês. Então, veja. Só da gente olhar esse calendário diferente do que a gente segue, a gente já sente a harmonia. E o que é a quinta dimensão? Primeiro slide, o que foi dito? É uma expansão de consciência aonde eu me harmonizo com o todo. O nosso calendário é esse mesmo? Que falam que a gente é? É porque a gente acredita, porque nós estamos na terceira dimensão. A gente nasceu, foi colocado crenças religiosas, crenças culturais, então a gente acreditou e segue isso. Só que aí veio este senhor, José Arqueles, fez uma codificação, e hoje, se você entrar na internet e procurar novo calendário da nova era, você vai encontrar este tipo de calendário.
Então, veja, para que eu comece a entender e comece a acessar um outro nível de consciência, a primeira coisa que eu preciso fazer é escolher, como o Tadeu bem disse, eu escolho de forma consciente mudar o meu calendário. Nossa, Érica, mas o que isso tem a ver? Mudar o meu calendário? O que isso vai me trazer uma harmonia? Lembra que ele codificou códigos, sons, que eu disse para vocês quase agora? A gente vai assistir um outro vídeo e vocês vão entender um pouco mais sobre o que é a convergência harmônica, o que é a expansão de consciência e como a gente pode estar alinhado com tudo isso. Então, veja, só o movimento da gente. Olha o que a Elisa colocou: somos limitados e obrigados a aceitar, sem escolha no passado. Então, Elisa, a gente era obrigada a aceitar. Hoje a gente pode escolher. Porque hoje o planeta, a nossa consciência hoje, o nosso planeta vibra conhecimento, expansão. Entra na internet, procura assim, como fazer arroz, vários tipos de receita. Hoje em dia a gente não é mais obrigado a ficar limitado na terceira dimensão, que seria ser dominados pela massa. A gente não vai entrar muito nesse assunto hoje, tá? Se vocês quiserem que eu volte outro dia, eu posso voltar. Mas existe um processo de manipulação construído de forma consciente ou não, eu não vou julgar isso, para a gente consumir, para que a nossa mente fique perturbada, ansiosa e para que a gente fique na escassez e no consumismo. Quando a gente muda o nosso calendário, a nossa mente já muda. Só esse movimento de harmonia, de olhar um calendário harmônico, já vai codificando todo o nosso DNA. Todo o nosso cérebro que está congelado, como eu não me lembro se foi o Irineu que disse, que o nosso cérebro, a gente não consegue entender o que acontece no nosso cérebro, que a gente não consegue acessar, tudo isso é modificado, o nosso cérebro começa a expandir, porque a gente começa a acessar outras consciências. E a gente precisa fazer isso para quem escolher, através de uma mudança de contagem de tempo. Quando a gente faz essa mudança de contagem de tempo, aí a gente vai começando a expandir a nossa consciência. Por quê? Porque hoje o nosso tempo não é o tempo que a gente segue, não é da natureza, não é harmônico, não faz parte da construção de Deus. O que faz parte da construção de Deus? Um sol, uma lua que gira 28 dias, e a gente tem no planeta, é só a gente observar a lua, só a gente ficar olhando lá, gente. Você conta ali, você vê 28 dias virou de novo lua nova, cheia, crescente, minguante. 28 dias nova, crescente, minguante. Essa contagem harmônica do tempo, quando a gente segue essa contagem, a nossa mente muda, a gente começa a acessar novas informações e a gente vai descongelando corpos de sombra que nós temos, mentalidade de sombra que nós temos, e a nossa consciência vai acessando novas consciências e novo estado espiritual. Para isso, a gente vai precisar escolher, porque não é fácil entrar nisso aqui. Porém, quando a pessoa escolhe, ela consegue ter mudanças significativas. Ela começa, eu vou explicar o que acontece com essa pessoa quando ela faz esse tipo de movimento, tá? Então dá uma olhadinha aqui nesta semana. Isso aqui é uma semana do nosso calendário de 13 luas, nosso sincronário. Então, veja a diferença. O que vocês observam aqui, gente? Quais são as sincronicidades que vocês observam aqui nesta matriz que significa um mês? Coloca aqui no chat para mim.
Ninguém? Então, veja só. Aqui nós vamos observar que nós temos uma semana vermelha e nós temos códigos vermelhos. Nós vamos observar que nós temos a segunda semana branca e nós temos códigos brancos. Outra semana azul, código azul. Uma outra semana amarela e códigos amarelos. Então, veja, cada cor significa um processo, um jeito de atuar no mundo. Eu vou ler rapidamente o que significa cada cor, só para vocês entenderem. A primeira semana, nós não chamamos de semana, nós chamamos de epital. O primeiro epital, que seria, no nosso termo gregoriano, a primeira semana, vai do número 1 ao número 7. E é a cor vermelha. O que pede a cor vermelha? Qual é a intenção dessa primeira semana? Essa primeira semana é uma intenção yang, de iniciar, é uma intenção de trabalhar ações, de direcionar o nosso trabalho. A semana branca, ela vai trabalhar a sabedoria ancestral, ela vai trabalhar o conhecimento e vai trabalhar a sabedoria. A semana azul, ela vai trabalhar o transformar. Então, eu começo o meu mês pensando naquilo, me direcionando. Na segunda semana, eu vou refinando aquilo. Na terceira semana, eu vou transformando. E na quarta semana, que é a semana amarela, eu vou amadurecendo. Então, só de mudar esse estado de consciência, eu já vou descongelando, já vou modificando o meu DNA. Então, veja, e cada cor está relacionado a um chakra, os nossos corpos sutis. Então, cada cor da semana, cada dia da semana, que seria a semana, então, nós não chamamos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. As nossas semanas é Dali, Celi, Gama, Kali, Alfa, Lime e Cílio. E cada dia a gente ativa, a gente constrói um saber através dos nossos chakras. Então, veja, é algo que vai trazendo ali uma harmonia com o todo. O que mais a gente aprende? O que mais a gente faz? Qual mudança mais a gente precisa fazer? A gente começa a entender que cada dia traz uma informação planetária. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, pode ser que alguns de vocês já conhecem essa matriz, chamada Tzolk'in. Eu repeti a imagem da convergência harmônica para vocês entenderem que existe uma matriz de que a gente acompanha, que vai trazer para nós informações todos os dias. Todos os dias do nosso mês, do nosso ano, a gente tem uma intenção. Então, a gente acorda já olhando para a intenção do planeta e me harmonizando com essa intenção. Eu já vi essa matriz, que legal. Então, veja, olha que mudança drástica na nossa consciência. Então, eu não vou acordar todos os dias, tomar café, tal, assistir televisão, fazer alguma coisa. Não, eu vou acordar, eu vou cuidar de mim, primeira coisa, eu vou olhar o que o planeta está pedindo no dia de hoje. Ah, consciência. Ah, eu preciso agir hoje. E aí eu vou alinhando aquilo que o planeta quer com aquilo que eu sou. E aí, neste movimento, é um processo longo, gente, não funciona, não é da noite para o dia. É um processo longo que vai fazendo a gente acessar novas informações, novos níveis de consciência. Com isso, a gente aprende a entender quem a gente é. Porque a maior dúvida dos seres humanos, e eu percebi isso, eu já tenho o Hospital da Alma fazem 5 anos. O que as pessoas vêm buscar na terapia? Primeiro, tirar o trauma ou aquele problema mais emergencial. Depois que a pessoa passou por esse processo, ela fala, o que eu vim fazer na Terra?
Qual que é o meu propósito? Eu sinto angústia. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu queria saber qual é a minha missão de vida. Eu estou sem propósito. E aí volta, ela melhora daquela crise existencial mais grave e daqui a pouco a pessoa cai de novo, porque aí começa outros questionamentos. Quem eu sou? Quando a gente faz uma nova contagem de tempo e a gente começa a entender que nós não somos, eu não sou a Érica, eu sou um código genético. Deus, quando ele me fez, ele não fez assim, Érica, ele fez o meu DNA, e o meu DNA tem um código. Esse código nós chamamos de Kim. Esse Kim, ele mostra para nós qual é o meu guia, qual é o meu caminho, qual é o que pode me atrapalhar quando ele me fez, porque eu tenho o dia e a data, o horário tudo certinho que eu nasci, o que eu posso, como que eu posso me favorecer através desse que eu vou mostrar aqui numa outra imagem para vocês, que este tipo de oráculo vai nos ajudar a entender o propósito, o desafio, qual é o seu melhor servir, qual é a sua melhor ação, qual é a melhor forma de você se potencializar, como você pode se organizar, como você pode se harmonizar, você vive para quê? Então, uma nova consciência, novos fractais, novos códigos de luz vai ajudando a gente a entrar em harmonia. E aí aquela aflição de, nossa, eu não sei o que eu estou fazendo no mundo, ai, me sinto vazia, angústia, ai, eu trabalho, pago conta, tá tudo perfeito, mas por que eu me sinto assim? Vazia. Nossa, agora meus filhos já cresceram, já foi todo mundo embora, parece que está faltando alguma coisa. O que está faltando é você saber qual é o seu destino, o que você veio fazer aqui e estar em harmonia com o planeta. E mudar o calendário, entrar nesse novo sistema, que algumas previsões, alguns espiritualistas dizem que até 2057 o nosso calendário vai mudar, porque muitas pessoas que estão querendo, que sentiram o chamado de estar no planeta Terra, já estão mudando esse calendário. Muitas pessoas já não falam segunda-feira, já não falam terça-feira, já utilizam o calendário, o sincronário de 13 luas. Hoje em dia tem agenda, hoje em dia já tem até o próprio sincronário vendendo para a pessoa comprar e acompanhar ali a mudança de calendário. E por que isso não aconteceu ainda, mas vai vir a acontecer? Isso é o que acredito, isso é o que a gente acredita, isso é o que a gente recebe de informação do que dos planos espirituais, que não está separado do todo. Nós não estamos separados. Se essa informação chegou até nós, e tem muitas, mas não são poucas pessoas, gente, são muitas pessoas acessando esse novo saber, é porque estas pessoas estão lembrando quem elas são. Elas estão precisando entrar nesse novo estado de consciência. E a partir do momento que você começa a compreender tudo isso e começa a acessar a sua verdade e começa a entender, nossa, então o meu código genético do meu DNA é isso e faz todo sentido. Quando você começa a estudar, você fala, oh, meu Deus, é isso mesmo que eu sou, como que ele sabe disso? Vem a emoção, vem a expansão de consciência e vem o entendimento desde a infância do porquê você passa pelos problemas, do porquê você está na roda de samsara, de acontecer as mesmas coisas sempre. Por quê? Porque você não entendeu quem você é. Então, além de ser uma ferramenta de autoconhecimento, muito poderosa, é uma ferramenta de mudança de mentalidade. E é muito interessante que quando a gente começa a ativar essas novas consciências, a gente começa a receber informações de planos superiores. E aí, eu não sei se alguém aqui já bebeu a bebida da ayahuasca, ou cogumelo, ou cacau sagrado. O que acontece? Quando você toma uma bebida sagrada dessa, que é da natureza, a sua mente expande e a sensação que dá é que abre um cone invertido e você consegue ver tudo que está acontecendo ao seu redor, você consegue enxergar o seu ego, coisas que você precisa mudar
de uma forma muito clara. Só que isso através das bebidas, que são sagradas, inclusive regulamentadas pela CONAD. Só que ela passa muito rápido. Agora, quando você muda o seu calendário e muda a sua frequência, o que acontece? Esse cone invertido, e algumas linhas espiritualistas dizem que tem até um nome, esse tipo de cone, você começa a acessar mesmo estando na terceira dimensão. Você começa a trazer informações que antes você não tinha. Você começa a vibrar em uma nova frequência. Por quê? Porque você ativa em você esses códigos de som e de luz. Esses códigos vai descongelando o nosso cérebro esquerdo e a gente vai trabalhando em uma harmonia com tudo. E aí o que acontece quando isso começa a acontecer? Quando a gente começa a acessar essa nova matriz. Olha só. Peraí, deixa eu colocar pra cá. Eu já vou ler o chat, tá, gente? Eu começo a ter uma conexão com os ciclos naturais. E isso vai promover esse alinhamento com o ciclo natural da Terra, do planeta, vai promover uma maior consciência, uma conexão com os ritmos da natureza e com as fases do ciclo da Lua e com os ciclos biológicos. Além disso, eu começo a me harmonizar com o tempo pessoal. Aquela coisa, meu Deus, eu não tenho tempo, ai que estresse, aquela correria começa a diminuir. E a gente vai tendo uma sensação que a gente consegue fazer tudo que a gente precisa fazer e ainda sobra tempo. E isso traz para a gente estabilidade e bem-estar. Além disso, a gente começa a estabelecer uma conexão com o todo. Por quê? Porque a gente vai ter uma visão universal. A gente começa a receber informações de outros locais que não tem como a gente não interagir com o planeta. E isso vai fazer com que a gente, primeiro, se sinta pertencente ao próprio planeta e a gente vai mudando a forma de agir, começando a reciclar, nosso paladar muda, o nosso sono muda, as nossas doenças mudam, a gente não tem vontade mais de tomar remédio, a gente começa a acessar informações do que a gente precisa para curar tal sistema em nós, por exemplo, eu estou com dor de cabeça. Quando você está com a sua consciência na quinta dimensão, você consegue entender o que você precisa sem ser medicamento, tá? A gente começa a trazer dentro do nosso dia a dia a promoção de tempo criativo e artístico. A gente começa a ter tempo de criar, de se expressar, de criar projetos, de entender a nossa missão no mundo, e a gente começa a desenvolver esse tipo de atitude no planeta. Além disso, reduz o nosso estresse, porque a gente começa a não ter mais aquela pressão de tempo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que comprar, eu tenho que gastar, porque não existe isso. No sincronário não existe o comércio, não existe Dia dos Pais, Dia das Mães, não existe Natal, Páscoa, é totalmente diferente, então a gente não fica com aquela pressão de ter que consumir, de ter que ter o dinheiro para fazer tantas coisas. Aí a gente começa a ter uma consciência ambiental maior e a gente começa a mudar o nosso jeito de consumir as coisas. A gente cria uma facilidade mental de planejar, de ter os nossos rituais, de entender as fases da Lua. A gente consegue se conectar com o planeta a ponto dele falar, bom, a gente sentir, bom, hoje é dia, eu tenho essas coisas para fazer, mas hoje não é dia de marcar uma reunião. Porque hoje eu estou sentindo isso, hoje a Lua está me dizendo isso, então se eu já sabendo que eu tenho esse desafio, eu não vou marcar uma reunião, a gente consegue tomar decisões mais acertadas. E aí a gente evita discussões, mau humor, grito,
baixaria no trânsito, porque a gente consegue entender o que o planeta está trazendo de informação e como eu estou relacionado a isso. E aí a gente começa a integrar práticas espirituais, o plano espiritual com a estrutura do planeta Terra. Isso acontece da noite para o dia? Não. É um processo. E aí, olha só como que é desenvolvido isso aqui. Nós estamos aqui na terceira dimensão. Quem perguntou foi o Tadeu, se eu não me engano. A gente não vai para a quinta dimensão. A gente vai passar primeiro pela quarta dimensão. Como que a gente faz para ir para a quarta dimensão? Ao invés da gente seguir o calendário gregoriano, que teoricamente, pelos estudos de José Árqueles, é um calendário curto que trabalha a temporalidade, que trabalha só o tempo, dinheiro, tempo, espaço, a gente não vai conseguir sair da terceira e para a quinta. A gente vai primeiro ter que ir para a quarta dimensão. Como que a gente vai para a quarta dimensão? Dominando a ordem sincromática do planeta. Tendo a consciência de que eu sou o todo. E para que eu seja o todo, eu preciso me sincronizar com o planeta. E aí eu começo a ter mais tempo. Só de mudar a consciência, a gente começa a ter mais tempo. E essa consciência expandida vai fazer com que a gente vá para um próximo nível. Que a gente vai ali acessar. Aqui está escrito o lugar de Deus, gente, mas aí cada pessoa vai entender de um jeito. Eu vou começar a ir para um lugar mais superior. Eu vou ter uma consciência celeste, cósmica, harmônica, menos densa. E aí sim eu consigo estar numa consciência mais elevada, acessando novos estados de consciência. Isso demora um tempo. É um processo que a pessoa precisa fazer para ela chegar nesse estado de consciência. E aí, gente, qual que é a vantagem? O que uma pessoa que está na quinta dimensão faz? Na quinta dimensão, os desejos e intenções se manifestam de forma imediata. Pensou, aconteceu. Desejou, aconteceu. Só que para isso é necessário ter clareza e pureza, consciência crística, pureza na intenção, pois aquilo que se deseja se torna realidade rapidamente. Esse poder de manifestação reflete uma conexão direta com a fonte de toda a criação e com a consciência coletiva. A física quântica diz muito isso. E quando a gente expande a consciência, a gente limpa, né? Vai limpando o ego, vai limpando, vai perdoando. O professor Hélio Couto fala muito isso. Vai limpando, vai eliminando tudo aquilo que está na nossa terceira dimensão. A gente vai acessando novas consciências, a gente vira um co-criador de novas realidades. Aqui tem abundância. Aqui não tem escassez. Aqui a gente consegue dividir tudo. Aqui a consciência coletiva, não tem mais o ego. Não tem mais é para mim, é meu, não é nosso. É para todos. E aí, gente, para finalizar, já vou ler o chat, eu gostaria que vocês escutassem esse chamado. Me falem se vocês estão conseguindo. Opa. Quer dar o próximo passo do seu negócio? O Tá dando para ouvir? Infinity Pay, você recebe pagamento por aproximação só com iPhone. Dá para ouvir? Peraí, que eu vou pular aqui. Faz um tempo, um grande concílio galáctico foi convocado
E um chamado mítico foi emitido aos inumeráveis seres de luz. As crianças do sol, os anjos alados, os mensageiros dos deuses, os guerreiros do arco-íris e outros seres luminosos de muitos sistemas estelares. No momento da reunião, o amor das galáxias giratórias, o grande Espírito entrou, enchendo de graça com sua luz celestial e com as seguintes palavras: estão convidados a encarnar em um mundo onde uma grande transformação tomará lugar. Vocês que responderem a este chamado irão a um lugar de evolução planetária, onde as ilusões do medo e da separação ainda são fortes mestres. Chamo aqueles com dons e talentos necessários para lá atuarem como meus emissários, para elevar e transformar as frequências do planeta Terra, simplesmente incorporando e ancorando a presença do amor. Nesse mundo, vocês serão os criadores de uma nova realidade, a realidade da oitava dourada. Em outras viagens, cada um de vocês comprovou ser um navegante intuitivo, capaz de despertar sua consciência e alinhar o seu coração ao impulso do amor puro e do serviço compassivo. Como mensageiros do sol e portadores da tocha, vocês já demonstraram que manterão a luz elevada. E assim, os convido a encarnar massivamente entre as tribos da Terra para ajudar a Gaia e todos os seus filhos na sua transformação. Faz parte do plano que vocês sejam velados pelo esquecimento. No entanto, lembrem-se de que o sentimento da inocência infantil e da confiança chegarão a ser os acionadores harmônicos deste ciclo de iniciação para a Terra. Irão encarnar estratégica e frequentemente em algumas das áreas vibracionais mais densas do planeta. Para alguns, esta ilusão de separação do amor poderá criar sentimentos de desesperança, falta de apoio e alienação. Mas reconhecendo a sua humanidade, o seu amor transformará as profundezas da dualidade e a sua luz animará muitos. A sua participação neste caminho é puramente voluntária, porém, essa mudança transformadora na Terra é muito rara e preciosa. Se vocês escolherem aceitar esta missão, terão a oportunidade de catalisar e sintetizar tudo o que vocês têm alcançado durante muitas encarnações, recebendo um salto quântico nas suas consciências, raramente oferecido. Cabe a vocês escolherem como dançarão com a Terra Gaia e seus filhos, enquanto ela completa sua cerimônia de luz. E foi assim que os seres luminosos que formaram as incontáveis alianças, federações e concílios dos fiéis das estrelas escolheram encarnar no planeta Terra para ajudar neste crucial evento, o despertar do sono planetário. Havia um processo de segurança construído para despertar estes seres da ilusão da separação e do véu do esquecimento que é tão comum sobre a Terra. Os seres luminosos que empreenderam a jornada para ajudar a Gaia concordaram em avivar uns aos outros as lembranças. Assim, estas sementes estelares foram codificadas em
vários sons, cores, luzes, imagens, palavras, símbolos, uma ressonância vibracional que nos ajudaria a recordar o seu compromisso com a luz. Ficou estabelecido que esses códigos-chave apareceriam em todos os lugares, na arte, na música, em olhares, em diálogos e sentimentos, tudo criando um profundo desejo de despertar e tornar-se a encarnação do amor. Assim vocês, os filhos do sol, estão agora sendo banhados com a água da recordação, preparados como guerreiros do arco-íris para realizar e completar a promessa do novo e antigo mito, simplesmente ancorando a presença do amor na Terra. Assim vocês, amorosamente, receberão o manto dos deuses, enviando ondas de cura e de amor. Bom, Érica? voltei, nossa, começou a dar uma estabilidade aqui na minha internet. Pessoal, então esse vídeo eu posso enviar ele, faltou só um pedacinho do vídeo, mas se vocês prestaram atenção, esse vídeo fala sobre a convergência harmônica que houve, ele fala sobre uma mudança de genética, sobre códigos de luz e som, sobre cores, matrizes, e todo esse chamado, muitas pessoas já estão dizendo um sim. Então, a minha pergunta para vocês é o que vocês vão escolher para o final da encarnação de vocês? Vocês escolhem acessar essa nova consciência, escolhem mudar o seu calendário, escolhem entender quem você é, ainda que seja na nossa reta final, o que a gente está escolhendo? Então, essa é a nossa reflexão do final do nosso encontro de hoje. E é claro, se alguém escolher participar disso, precisa dizer um sim de coração, porque vai precisar de esforço e muita força de vontade para entender tudo isso, para praticar tudo isso todos os dias, até que a sua consciência chegue na quinta dimensão. Não é algo que a gente acorda e já está na quinta dimensão. É necessário esforço, dedicação, disciplina, porque trabalha-se muito a disciplina, de olhar todos os dias esses códigos, de entender todos os dias o que esse código pede, de você fazer todos os dias o seu mantra, entender o seu mantra, fazer todos os dias essas ativações dos seus chakras, e aí, aos poucos, você vai construindo um novo conhecimento, uma nova consciência, e vai criando essa unidade espiritual com tudo. E aí, dessa forma, a gente vai chegando à quinta dimensão. Eu quero agradecer a oportunidade de ter participado com vocês deste bate-papo. Eu perdi alguns comentários do chat, porque eu não queria perder a linha de raciocínio. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, eu não sei se ainda dá tempo, eu estou à disposição. Eu vou te mandar o chat, tá? Tanto o chat quanto o link da gravação. E eu queria pedir para a Solange fazer a gentileza de fazer em nosso nome o agradecimento a você. Pode ser, Solange? Oi, Renato. Oi, Érica. Foi incrível.
quanto conhecimento, quanto estudo teu, né? Fiquei muito feliz e grata a você, e acho que todos nós, né, em participar de uma noite tão especial. Eu creio também no mundo melhor, né? E, claro, a reciclagem, tudo que a gente puder fazer para o planeta, a gente está contribuindo. Mas essa dimensão do que você me passou, realmente eu fiquei muito impressionada. Gratidão em nome do Instituto Mais Atitude por essa noite. Muito obrigada. E eu é que agradeço. Linda. Eu é que agradeço a oportunidade. Érica, Então, de quinta-feira, a gente costuma aproveitar para anunciar o trabalho do nosso convidado da quarta-feira. Então, se você não estiver lá no grupo da Egrégora, manda para mim o que te interessar divulgar, o teu Instagram, vídeo, enfim, o que você quiser compartilhar, você me manda que amanhã eu compartilho lá com o grupo, tá bom? se você quiser me colocar também no grupo, pode me. Tá, gratidão. Então, eu vou te mandar o convitinho e você mesma pode colocar, então, amanhã, tudo que você queira compartilhar do teu trabalho, fantástico o trabalho. Eu tenho como propósito pessoal poder criar ilhas de fraternidade, ilhas de amor, né? E você certamente está promovendo, está construindo uma ilha dessa, né? Esse é o propósito. Então, se você quiser encerrar, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de poder apresentar esse novo olhar do planeta, esse novo modo de ver o mundo, e gostaria, se possível, se o coração de vocês tocarem para isso, porque o planeta pede a nossa mudança urgente de consciência para que a gente possa cuidar da nossa Mãe Terra e viver em comunhão com ela. Então, quem sentir esse chamado no coração, faça isso, não só por você, mas pelos seus, porque os seus estão chegando, ou os seus ficarão, e os seus precisam de um local, de um ambiente mais saudável, de um ambiente curado. Então, se você se curar, se você mudar, você transforma os outros. Então, esse é o meu convite para que você faça a integração com o planeta Terra. Gratidão à comunidade Gratiluz. Gratitude, desculpa. Gratidão. Muito obrigado, Érica. Pessoal, a todos que participaram, meu muito obrigado, uma boa noite, uma semana de luz. E disponha da gente, viu, Érica? Parabéns pelo seu trabalho. Eu é que agradeço. Gratidão. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.